A história acompanha Tachibana, uma jovem tsundere que, conforme o enredo avança, começa a mostrar um lado cada vez menos tsundere. No seu primeiro dia como aluna transferida para uma nova escola, ela esbarra no nosso herói, cuja perspectiva é a que acompanharemos durante toda a história. Logo de cara, Tachibana já demonstra não querer conversa. O protagonista, curioso, tenta puxar assunto, percebendo que ela sempre almoça sozinha, longe de todos, em cantos isolados. Mas é ignorado, até que ela dispara. Afinal, por que você veio aqui? É algum tipo de perdedor, sem amigos. Com o tempo, Tachibana começa a interagir um pouco mais com ele. O protagonista nota que ela passa as aulas desenhando, aparentemente sem prestar muita atenção. Num desses momentos, ela devolve a borracha que ele deixou cair, dizendo: Cara, por que você tinha que estar na minha sala e ainda sentado ao meu lado? Isso não podia ficar pior. Algum tempo depois, ele a surpreende brincando com um gato abandonado na escola. No instante que percebe que está sendo observada, sua expressão, antes meiga e fofa, se transforma em uma máscara séria e ameaçadora. Se disser uma palavra sobre isso para alguém, eu te mato. Mais tarde, Tachibana é designada para limpar a sala no fim da aula. Para sua irritação, o protagonista também estava lá. Mesmo pedindo para que ele fosse embora, ele insiste em ficar para fazer companhia. O dia passa e, ao chegar em casa, o protagonista, que acabará de se mudar, resolve levar um presente de boas-vindas para a nova vizinha. Quando a porta se abre, surpresa, sua nova vizinha é Tachibana. Ela fica sem jeito, tentando disfarçar o embaraço por estar com roupas largas, e ainda mais vermelha quando ele a chama de fofa. A partir daí, eles passam a ter mais contato. Um dia, ela até o cumprimenta, mas do jeito característico. Bom dia. Mas que inferno. Porque a primeira coisa que tenho que ver de manhã é a sua cara estúpida. Não fala comigo. Sério. O que há de errado com você? Diz, completamente sem graça. Na escola, algumas alunas da turma de Tachibana começam a falar mal dela. Ela é tão irritante. Eu sei. Se acha demais. Sempre se colocando num pedestal. Sabe o que a gente devia fazer? Talvez pedir pro meu namorado dar um jeito nela. Tachibana ouve tudo, mas não reage. Percebe, no entanto, que o protagonista também escutou e ficou preocupado. Ela o encara e diz que aquilo não tem nada a ver com ele. Pouco depois, no banheiro, as mesmas garotas jogam água por cima da cabine onde Tachibana estava, molhando-a por completo. Ao sair, carregando o balde usado na brincadeira de mau gosto, ela vê o protagonista esperando por ela. É você de novo. Meu Deus, isso é tão ridículo. Fica longe de mim por enquanto, pede, tentando afastá-lo da confusão que sabia que estava por vir. Mas o namorado de uma das meninas aparece para cumprir a lição sugerida. Mesmo tendo pedido para ele se manter afastado, o protagonista vai até ela para protegê-la. O valentão a mantém presa, e Tachibana, mesmo sem forças, implora. Isso não tem nada a ver com você. Vai para casa, só vai. Por favor. Ignorando o pedido, o protagonista parte para cima e consegue ajudá-la. Já na enfermaria, entre lágrimas, ela pergunta: Por que você? Para alguém como eu. Por que teve que ir tão longe por mim? Você é um idiota. A partir desse momento, a relação dos dois muda. Agora, Tachibana começa a esperá-lo do lado de fora de casa. O protagonista se surpreende ao vê-la ali, e ela, tentando disfarçar, diz: Por que tá surpreso? Moro aqui do lado, sabia? Essa mochila, eu vou carregar para você. Seus ombros ainda estão doendo, né? Não consegue terminar a frase de bom dia de tanta vergonha, mas deixando claro que se importa com ele. Na escola, as duas meninas que antes a atormentavam correm até Tachibana, chorando e pedindo desculpas. Ela, tímida, responde que tanto faz, mas que gostaria que elas pedissem desculpas também ao protagonista. As garotas revelam que fizeram aquilo porque muitos meninos gostam dela, por isso, criaram uma imagem errada. Quando perguntam se Tachibana tem namorado, ela entra em pânico, tremendo e gritando: Ai, eu odeio aquele cara. Odeio. Vocês estão loucas? E assim, todos percebem que, na verdade, ela estava completamente apaixonada. Ao chegar em casa, Tachibana corre para o quarto e se joga no travesseiro, tentando lidar com a fala da colega de classe sobre ela estar apaixonada por Keita. Entre abraços no travesseiro e sussurros para si mesma, ela insiste que não estava apaixonada, mas, no fundo, sabia que seus sentimentos eram outros. No dia seguinte, ir para a escola pareceu ainda mais difícil. Tachibana tentava digerir a ideia de gostar de Keita, e ao mesmo tempo ajudava ele a carregar a bolsa, já que ele ainda estava machucado. Até um simples olhar trocado a deixava irritada e nervosa. Na aula, ela não consegue se concentrar. A antiga colega que a havia intimidado agora tenta ser sua amiga, mas espalha o rumor de que Tachibana e Keita estão namorando. A ansiedade bate forte,
a ponto dela sentir dores no estômago e só querer que o dia acabasse. Percebendo seu nervosismo, Keita pergunta no intervalo se ela está bem. Tachibana, tentando disfarçar, responde. Você ouviu mais cedo, né? O que disseram? Só esquece isso, não se preocupe. Enfim, você não enjoa de comer sempre essas barras energéticas? Keita então explica que faz isso porque vive sem dinheiro. Ao ouvir, Tachibana decide cozinhar para ele. Mas quando sua mãe vê, fica emocionada, e Tachibana logo rebate. Corada. Não é nada disso, mãe. Eu só estou retribuindo um favor. Não chore. No dia seguinte, no intervalo, ela tira da bolsa um obento, tímida, entrega. O que você tá olhando? Eu sei cozinhar para mim mesma. Como você não tem grana, ao menos devia fazer a sua própria comida. Mas Tachibana não conseguiu entregar o segundo obento, que tinha preparado especialmente para Keita. Em casa, desabou em lágrimas, se perguntando se era normal fazer algo assim por alguém que conheceu há tão pouco tempo. Acabou se chamando de nojenta, até que seu irmão, Hiro, entrou no quarto e a flagrou. Ela apenas pediu para ele não perguntar nada. Mesmo nervosa, tomou coragem e levou o obento para Keita à noite. Na porta, disse: minha mãe fez comida demais e praticamente implorou para eu trazer para você. Se não quiser, pode jogar fora. Mas, se estiver com fome, por que não comer? No outro dia, Keita devolveu o pote vazio. Tachibana, vermelha, perguntou o que ele tinha achado. Ao ouvir que estava muito bom, não conseguiu esconder um sorriso de pura felicidade. Em casa, ela corre para contar à mãe, chorando de emoção, agradecendo por tê-la ensinado a cozinhar. A mãe, carinhosa e mais baixa que ela, chora junto, acariciando a cabeça da filha, elogiando seu esforço. Hiro, o irmão, ao ver a cena, achou tudo constrangedor, mas no fundo ficou feliz. Mais tarde, no quarto de Hiro, Tachibana lia um mangá quando ele perguntou de repente: irmão, você encontrou alguém de quem gosta? Assustada, ela deixa o mangá cair na própria cabeça. Ao perceber que estava óbvio, enterra o rosto nos travesseiros, envergonhada. Hiro fica surpreso, rindo sozinho ao pensar que, finalmente, a primavera havia chegado para sua irmã. No outro dia, Keita pede o número de celular dela. Tachibana treme toda, mas ele explica que não quer deixá-la esperando todos os dias e que seria mais fácil se comunicassem. Ao trocarem contatos, ela fica feliz demais, mas para disfarçar dá um soquinho nele, reclamando. Em casa, sem saber o que mandar, acaba enviando só uma figurinha. Poucos minutos depois, Keita responde: desculpe não ter mandado antes. Obrigado por me dar seu número. Estou ansioso para falar com você. Tachibana sorri, com os olhos brilhando, rindo sozinha de felicidade. Hiro, de longe, apenas deseja que ela continue assim. No caminho da escola, Keita agradece. Você tem levado minha mochila todos os dias. Muito obrigado. Ela responde com um sim baixinho, até perceber que o curativo no rosto dele tinha caído. Ao notar que ele estava melhor, sem pensar, passa a mão delicadamente no rosto dele. Quando se dá conta do que fez, entra em pânico e corre sozinha para a escola, envergonhada até a alma. Em casa, Hiro a observa e confirma. Sua irmã realmente estava apaixonada. Tachibana ainda tenta negar, mas admite que se alguém disser isso em voz alta, não vai conseguir se segurar. A mãe, ao ouvir a conversa, insiste que quer conhecer o rapaz, mas Tachibana nega, corando ainda mais. Tentando se convencer, ela resmunga sozinha no sofá. Que saco! Por que todo mundo acha isso? Eu já disse que, e não tô apaixonada. Eu odeio aquele cara. Bom, não diria que odeio. Pelo contrário, eu gosto dele. Ao se dar conta do que falou, fica vermelha como nunca e finalmente entende. Estava apaixonada. No outro dia, no refeitório, Tachibana age estranha, falando de forma quase robótica, tentando esconder os sentimentos. Ao notar o olhar de Keita, foge antes do tempo. Fora da sala, com o coração disparado e a respiração ofegante, murmura para si mesma: isso é loucura. À noite, desenhando seus mangás, acaba escrevendo em uma página: eu não consigo ser sincera. Com uma expressão entre tímida e apaixonada, suspira: eu não presto, eu não consigo ser sincera.